Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que todos vocês estejam bem, estejam felizes, né? Entusiasmados, esperançosos, orando, lendo a Bíblia, estudando. Esse é o desejo do meu coração, que vocês estejam bem, né? Estamos aqui hoje para mais uma aula de EBD, né? Para as nossas manhãs de domingo. Hoje a gente vai trazer uma continuação das lições que nós estamos aprendendo, né? Da série que a gente está aprendendo. E hoje o nosso estudo vai ser em Esdras, tá bom? Então vão lá, pegam a Bíblia de vocês, peguem caderno, caneta e se preparem aí para a gente começar a nossa aula, tá? Vamos orar a Deus em primeiro lugar, agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele nos dá de aprender mais dele, né? De estar tão acessível a nós, que é um Deus tão maravilhoso, que está acessível a nós, né, em todo o tempo, e isso é incrível, né? Então, vamos orar a Ele agradecendo por esse período, por esse tempo, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, nossa família, tá bem? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós estamos na Tua presença neste momento. Estamos com o coração gratos pela Tua presença, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda o Senhor irá fazer. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Nos dê sabedoria, capacidade de entendimento em tudo aquilo que a gente vai aprender. Nós Te agradecemos e Te adoramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, criançada? Então vamos lá. A gente vai começar hoje. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo, que a gente estava fazendo mais em lições, nós vamos ter uma lição, mas a gente vai ler um pouquinho mais a palavra hoje, porque é um pouco mais curto até os nossos capítulos, tá bem? Nós vamos falar hoje sobre trabalho e oposição. O nosso texto está lá em Esdras, do capítulo 3 e o capítulo 4, inteiros, tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é trabalho e o que é oposição? Né? Trabalho é tudo aquilo que a gente faz com esforço, com dedicação, né? Tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer. Tem o trabalho do pai e da mãe, né? Que está em trabalhar todo dia. Tem o trabalho da gente em escola, né? De vocês em escola, em atividade. Mas tem aquele trabalho que a gente se dispõe a fazer para o Senhor, né? Você está se colocando e fazendo o trabalho, né? Igreja, trabalho de evangelização, de falar do reino e tudo mais. Então, isso tudo é trabalho, né? Tudo aquilo que você se esforça, que você se dedica para fazer. E o que é oposição? Oposição é tudo aquilo que se coloca diante de você para tirar os seus olhos do seu objetivo, que atrapalha o seu trabalho, resumindo, né? Tudo aquilo que vem para atrapalhar, que vem para frear, que vem para fazer com que você muitas vezes tenha que parar, resolver e tudo mais. Então, isso é oposição. Hoje a gente vai estudar sobre o povo de Deus, o que o povo teve que trabalhar e quais foram as oposições que ele teve quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, que eles já estavam todos nas suas cidades de origem, e quando eles foram construir o templo, o novo templo, né, em Jerusalém. Então, a gente vai estudar hoje sobre isso, sobre o trabalho que eles tiveram e também sobre as oposições que eles tiveram, ok? Então, vamos começar lá com a nossa leitura na Bíblia, no capítulo 3 de Esdras, do versículo 7 até o versículo 13, ok? Começando lá pelo 7 até o 13. Eu vou ler para vocês aqui. Começa a reconstrução do templo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tito e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida do mar de Líbano até o ponto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, que era o rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte, ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém.
Zorobabel, filho de Saliatel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas de todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e eram ajudados pelos levitas do grupo de família de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e engrandeciam ao Senhor, e os outros respondiam eles dizendo: Ó Senhor, é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho, tá? Até aí. Então, eles começavam a fazer a nova construção do templo, né? Todos eles o povo judeu se reuniu, os levitas adoravam, né? Os sacerdotes, os jovens até 20 anos foram convocados, né? Então, eles começaram o trabalho, eles dedicaram o seu tempo, as suas ofertas, deram dinheiro. Ali no comecinho, ela disse que o povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e os carpinteiros, deram comida, bebida e azeite para que fossem mandados a outras cidades para trocar por material. Então, o povo ele estava se dedicando para a construção do novo templo, porque até era uma promessa do Senhor, que eles voltariam e eles construiriam de novo o templo, né, para adoração. Os que eram mais velhos lembravam, né, do templo que Salomão tinha construído, então eles recordavam daquilo, e aquilo deveria ser tão emocionante saber que eles teriam de volta, né, o templo do Senhor, que eles estavam livres, que eles poderiam adorar a Deus, que eles gritavam, eles cantavam, eles choravam, né? Uns choravam, outros gritavam, de tanta alegria que eles tinham no coração pelo aquele trabalho que eles iriam fazer. Então era algo trabalhoso, mas era algo que lhes dava muito prazer, muita alegria, porque eles estavam fazendo aquilo para Deus, né? Eles estavam construindo novamente aquilo que eles usavam para adorar a Deus. E eles estavam muito felizes, como diz o texto aqui, com muito trabalho, mas muito felizes, né? Mas, né, naquela região também moravam muitas pessoas que elas não eram judias. Elas viviam ali na Judéia, mas elas não eram do povo judeu. E o povo de Deus, eles tinham receio de que aquelas pessoas, eles começassem a se opor na construção do novo templo. Então, eles ficavam com receio de que eles teriam algumas oposições, né, alguns obstáculos para eles conseguirem dar procedimento e fazer a obra, né, sem ter que lutar ou sem ter que esbarrar em alguma coisa. E não é que eles estavam certos mesmo, eles estavam completamente certos, porque aquelas pessoas, aquele povo, ele se opôs contra o povo de Deus. Realmente, eles começaram a se opor contra aquela construção e começaram a criar alguns obstáculos para o povo de Deus. E é isso que a gente vai ler agora, lá no capítulo 4 de Esdras, do 1 ao 5. Então, abram a Bíblia de vocês lá, no mesmo livro de Esdras, o capítulo 4, agora os versículos 1 até o 5. Olha só o que diz a Bíblia. Os inimigos fazem parar as obras. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo um novo templo do Senhor, o Deus de Israel.
Então foram falar com Jorobabel e com os chefes das famílias e disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Jorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir o templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas e os inimigos fizessem isso, e os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Eles até mandaram uma carta para o rei lá no início do reinado de Xerxes. Os inimigos escreveram uma carta de acusação contra os moradores de Judá, de Jerusalém. Falaram para o rei lá que há um tempo atrás, aquele povo que vivia em Jerusalém era um povo que fazia muita briga, guerra, era um povo que não era da paz, né? Era um povo que agora eles estavam construindo de volta, tinham vindo de volta ali, estavam erguendo de volta as barreiras, estavam erguendo muralhas e ali iam construir de volta o templo, que se o rei permitisse que aquilo acontecesse, ia virar guerra de novo, e que também esse povo não ia querer pagar nada para o rei, não ia pagar, né, os seus impostos para o rei. Eles inventaram um monte de coisa para que, em oposição à nova construção do reino. Nas próximas aulas que nós vamos ter, a gente vai ver todo o desenrolar dessa situação. Mas eles enfrentaram, nesse período, eles tiveram que parar as obras, porque, né, o rei ordenou que eles parassem. Esse rei falou que tinha estudado, né, os processos antigos, e realmente aquele povo era um povo que fazia muita guerra, um povo violento, e realmente aquilo não ia dar certo, que era melhor eles parar. Então, quando eles iniciaram, quando começaram com toda aquela alegria, com todo aquele entusiasmo, colocaram os alicerces, né? Se doaram, deram dinheiro para a construção, eles tiveram que parar, né? Porque encontraram várias oposições. Eles achavam que aquele povo que vivia ali no meio deles ia se opor, e realmente o povo se opôs, né? Então, e eu quero conversar com vocês a respeito, trazendo para o nosso dia de hoje. Existe a mesma coisa hoje? O que vocês acham? Existe essa oposição à palavra de Deus? Existe a oposição do mundo, de povos que não conhecem o amor de Jesus e que se opõem contra a pregação do Evangelho, contra o surgimento de novas igrejas, construções de templos, construções de igreja pelo mundo todo? Gente, existe, né? Existe como existe. Muitos países não é permitida nem a construção de igrejas ou pregações do Evangelho. Não se pode nem falar de Jesus, né? Existem oposições contra a obra de Deus em todo o lugar. Mas para isso, para que a gente não pode desanimar, porque tudo isso é para que a gente, assim como o povo lá, né, não desistiu, assim a gente também não pode desistir. Essas oposições vêm para que a gente desanime, para que a gente enche o nosso coração de incertezas, e mate a nossa alegria de trabalhar, de servir ao nosso Deus. E é isso que a gente não pode fazer. E é isso que a gente tem que orar a Deus, se colocar perante Deus e orar pelos milhares de missionários aí, pelo campo afora, que estão lá pregando o Evangelho, escondidos muitas vezes, perseguidos, mortos, e para que eles não desanimem também. Então, a minha oração, a sua oração é muito importante.
Dobre o seu joelho à noite, durante o dia, em qualquer tempo, crianças, e orem a Deus, pedindo para que Deus fortaleça esses missionários, fortaleça esse povo, para que eles não desanimem, para que eles não percam a alegria de trabalhar e servir a Deus. Assim como a gente vai ver nas próximas aulas, como o povo não desanimou, o povo lutou e o povo conseguiu chegar ao objetivo, assim nós também vamos conseguir. E o povo que está lá fora e os nossos missionários que estão lá fora também vão conseguir, né? Então a gente acha que que a gente não pode, mas eu não posso estar lá no campo, mas eu posso orar, eu posso buscar, eu posso ajudar de alguma forma, em oração, em ofertas e tudo mais, assim como o povo aqui, a gente viu que o povo ajudou em oferta, ajudou em dinheiro. Nós também podemos ajudar em oferta, em dinheiro, né? Em oração, para que esse povo, para que esses missionários não desistam de levar a boa nova, não desistam de pregar o evangelho do nosso Senhor, de deixar cravado lá pessoas que vão continuar firmes e fortes, né? Que vão conhecer o nosso Jesus, que é tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos leva à vida eterna, à salvação. Então, essa é a tarefa de vocês para durante toda essa semana. Orar pelos missionários. Orar por cada missionário. Vá no nosso, lá na internet, procure lá por Missões Mundiais, entram lá e vocês vão ver o campo missionário. Falem com Deus que vocês querem orar por um missionário e orem por ele, tá? Para que eles tenham força, para que eles tenham alegria e que eles continuem esse trabalho tão incrível que é trabalhar para o nosso Deus, tá bem? Então essa é a missão de vocês durante essa semana, orar pelos missionários que estão no campo afora, tá bom? Agora a gente vai para um verdadeiro ou falso, tá? Então pegam lá uma caneta aí para vocês ir colocando lá verdadeiro ou falso. Em base nisso que a gente leu agora, a gente vai marcar verdadeiro para verdadeiro e falso para falso para as frases que eu vou falar para vocês. Presta atenção. Todos os povos ajudaram na construção do templo em Jerusalém? Será que foi todos os povos que ajudaram lá na construção do templo? A resposta é falsa. Inicialmente, os povos, eles quiseram ajudar, né? A gente viu ali, lá no capítulo 4, o versículo 2, eles falaram assim: queremos construir com vocês, porque nós adoramos o mesmo Deus. Mentira, eles não adoravam o mesmo Deus, então é falso. Nem todos, né? Eles se colocaram à disposição, mas depois eles colocaram oposição para a construção do templo. Então a primeira, nem todos os povos ajudaram na construção do templo. É falso. Existe pouca perseguição no mundo aos cristãos? Também é falso, gente. Existe muita perseguição. Olha os países, especialmente em alguns países, ó. Arábia Saudita, Irã, Egito, e nos países comunistas ou totalitários, como a Coreia do Norte e a China. Existe muita perseguição aos cristãos, né? Na Coreia do Norte, você não pode nem sequer falar de Jesus ali, né? A gente não pode nem tocar, não se existem igrejas lá, né? Não se tem essa liberdade que nós temos e que é uma oportunidade incrível que Deus nos dá. Mas isso não quer dizer que o evangelho não chega lá. O evangelho chega lá também. Por isso que nós temos que orar pelos nossos missionários, porque eles estão nesse campo de missão, dentro desses países, e é nesses países onde eles são mais perseguidos. Então, ore por eles. A nossa terceira aqui. Alguns ficaram alegres, outros ficaram tristes quando os alicerces do templo foram lançados, começaram a ser construídos? O que é? Algumas ficaram alegres, outros ficaram tristes quando os alicerces do templo foram lançados. Então, isso é falso, porque todos eles ficaram alegres, né? Eles ficaram felizes, eles ficaram contentes que eles iam construir. Uns choravam, outros gritavam, mas era de alegria. O povo sentiu muita alegria, né? Em fazer novamente o templo do Senhor. É falsa essa afirmação, porque eles ficaram muito felizes. O rei Ciro ordenou que a construção parasse
Foi o rei Ciro que mandou que a construção parasse? Não, não foi o rei Ciro. Então, isso é falso. Quem ordenou foi um rei que tinha um nome muito complicado. O nome dele era Artaxerxes. Não sei se eu falei certo, mas é um nome meio difícil, mas não foi o rei Ciro. O rei Ciro ordenou que a construção fosse feita, né? Agora, o nosso último aqui. Zorobabel recusou a ajuda dos povos para a reconstrução do templo? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Por quê, gente? Por que ele recusou? Porque aquele povo que vivia no meio do povo judeu, eles adoravam outros deuses. Eles faziam sacrifício para outros deuses, eles não adoravam o mesmo Deus, né? Eles não tinham o nosso Deus como o mesmo Deus dele. Então, ele pensou assim, eles vão vir, vão tentar ajudar, mas por ter outra crença, por ter outra visão, outro foco, não vai dar certo, né? Então, eles recusaram por causa disso, porque no fim de tudo, eles mais iriam atrapalhar do que ajudar. E realmente foi o que aconteceu. Mesmo eles recusando a ajuda deles, eles atrapalharam. Então, isso serve como uma lição para a gente também. Quando você for fazer um trabalho para Deus, procure pessoas e se envolver com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Aquele trabalho que você vai fazer vai respingar em pessoas que não servem a Cristo como você, vão ver a tua alegria, o teu entusiasmo e vão querer se envolver e vão querer saber desse Jesus. Aí sim é a hora da gente falar de Jesus. Mas às vezes, quando você se envolve num trabalho com pessoas que não têm a mesma fé, elas já vão querer, às vezes, mas elas não acreditam nisso, então isso vai ser bobagem, vão querer te desanimar. Então se envolva e queira aprender, busque aprender com pessoas que sirvem, que têm a mesma fé que você, para que essas pessoas que não têm a mesma fé que você vejam a tua alegria em servir e queiram saber mais dessa alegria, de onde vem essa alegria, tá bom? Criançada, é isso que a gente tem para hoje. Semana que vem a gente vai continuar ainda nesse estudo, tá bem? Mas por hoje é isso. A gente vai ver todo o desfecho dessa história, mas não esqueçam de fazer a tarefa de vocês, que é orar, que é interceder pelo povo de Deus, tá bom? Por nós e por todo o povo, por todos os missionários e por todo o povo de Deus aí na face da terra. Tá bem, crianças? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu estou com muita saudade de estar junto, de estar próximo de vocês. Em breve, crianças, muito em breve, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar lá para a igreja e debater e ler mais e fazer tudo aquilo que a gente fazia antes juntos e muito melhor, com muito mais vontade e também com muito mais, como que eu posso dizer para vocês, satisfação de estar ali, né? Porque a gente, com todo esse período, a gente tem aprendido muita coisa em valorizar cada momento que a gente passa junto, tá bem? Um beijo, boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!